Pronto, iniciando a gravação agora, aula de Direito Processual Civil 1, né, a primeira cadeira de processual Civil. Nós estamos na parte de provas, já no finzinho aí do curso de Processo Civil 1, da disciplina de Processo Civil 1. Falta a gente ver apenas as espécies de prova. E a primeira espécie de prova que a gente vai analisar é o depoimento pessoal, certo? O depoimento pessoal, ele ocorre dentro da audiência de instrução e julgamento. Então, nós já vimos todo o procedimento da audiência de instrução e julgamento, foi um dos assuntos aqui que a gente abordou. E agora nós iremos falar sobre o depoimento pessoal especificamente. Parece ser bastante simples, né? O falar sobre depoimento pessoal, porque se trata apenas da ouvida das partes dentro do processo. Então, depoimento pessoal, basicamente, se constitui na ouvida das partes do processo. Existem algumas nuances sobre o depoimento pessoal. A primeira delas é que é um dever, certo? Não é um direito. O que chega a ser curioso, porque a gente fala tanto em acesso ao judiciário, a gente fala em democratizar o judiciário. E sempre que a gente fala de acesso ao judiciário, democratizar o judiciário, a gente está falando sobre permitir que o povo ou as pessoas falem no processo, participem ativamente da construção do direito, né? Na minha dissertação de mestrado, eu analisei justamente esse fenômeno de democratização do direito, democratização do processo judicial, para ser mais específico, que é justamente você permitir a participação de potências públicas no processo judicial. Afinal de contas, não sejamos hipócritas. Participar da criação de uma lei é muito interessante, participar da criação, da escolha dos representantes, né, que vão fazer as leis, vão executar as leis, é muito importante dentro de uma democracia, mas nada disso seria realmente válido se nós não tivéssemos um processo civil, um processo penal que fosse participativo, um processo judicial participativo. Porque judicialmente se constrói direito também. Você não apenas reproduz o que está na lei. Já passou o tempo de pensar o intérprete do direito como um mero espectador do direito, como um mero revelador do que o direito já traz. Você cria direito também judicialmente. Judicialmente você pode sim modificar relações de fato, relações jurídicas, influenciar na vida das pessoas. Então, por que não tornar o processo judicial mais democrático? Por que não permitir que mais pessoas falem no processo? Né? E uma das formas de falar no processo é, sem sombra de dúvidas, o depoimento pessoal. O depoimento pessoal. Ao contrário do que possa se imaginar, a legislação não trata o depoimento pessoal como um direito, mas sim como um dever. Né? Dever. Lembre, eu estou falando do direito da parte que é a pessoa mais interessada. As pessoas mais interessadas na solução do conflito, na solução da demanda, é o autor e o réu. Mesmo os seus advogados, eles estão ali apenas para representar os interesses das partes, mas quem mais diretamente está interessado, sem sombra de dúvida, são as partes. E as partes não têm o direito de falar durante todo o processo. Não têm o direito de se pronunciar durante todo o processo. Apenas na audiência de instrução e julgamento é que eles são autorizados a falar. E mesmo assim, alguns juízes limitam, né, a ouvida das partes, chegando a informar que você só responda o que eu lhe perguntar. Eu acho essa frase extremamente arbitrária quando dirigida às partes do processo. Afinal de contas, eles são donos do processo.
né? Então, um dia que vocês forem juízes, né, se eu tiver algum aluno que se torne juiz, eu quero ouvir dele justamente isso, dizer, não, é o momento da parte falar, deixa ela colocar para fora o que ela quer falar, né? Com as dificuldades, com as vicissitudes, com as características próprias da parte, com a emoção que muitas vezes se coloca no depoimento pessoal, deixem as partes falarem durante o depoimento, né? Mas não é assim que a legislação vê. A legislação lá no artigo 379. Então, peguem o artigo 379 do Código de Processo Civil. Quem tiver com o Código de Processo Civil aí, tem aí o inciso 1º, né? Preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, incumbe à parte. Inciso 1º, comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. Então, a parte participa do processo e é obrigada a comparecer em juízo respondendo ao que lhe foi interrogado. Então, observe, a regra é que ele tem a obrigação de responder judicialmente ao que lhe for perguntado. Certo? Ele não pode falar o que quer e ele não se escusa do dever de falar. Ele não se escusa do dever de responder. Ele não pode se omitir no seu dever de responder. Obviamente, existem exceções a esse dever. Existem exceções. E a gente vai entender quais são essas chamadas recusas legítimas. Certo? Então, quando uma parte ela se recusa a se pronunciar sobre algo que lhe é perguntado, ele vai fazer na forma de recusas. Recusas devem ser legítimas. E se não forem legítimas, há uma consequência para isso. Se você se recusa a depor simplesmente por questões de não querer colaborar com a justiça, não querer colaborar com a verdade, você pode sofrer sanções processuais, certo? Que sanções processuais são essas? A gente vai ver daqui a pouco, ok? Como a gente está no início do assunto do depoimento pessoal, vamos falar primeiramente do conceito de depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? Para esse conceito, eu vou pegar o conceito de um autor que a gente já trabalhou em sala de aula, um autor muito interessante, que é o Pontes de Miranda. Pontes de Miranda. Nós até paramos, né, aquele nosso projeto de estudar os clássicos, mas sempre que for possível, pegue um clássico para estudar, né, pegue um texto desse para que a gente possa refletir sobre os institutos do direito, né? Principalmente aqueles que foram criados desde que o processo é processo, desde que o direito é direito. Então, entender como eles foram criados, a sua evolução, é muito importante para que a gente possa aplicá-los nos dias de hoje, que nós tenhamos segurança, tenhamos ciência do que estamos fazendo. A segurança é muito importante numa audiência, por exemplo. Então, quando você entende os objetivos do depoimento pessoal, para que é que ele serve, o que é que ele surgiu, até o debate em torno dele, né, você consegue sim produzir melhor em audiência. Então, o que é o depoimento pessoal segundo Pontes de Miranda? Pontes de Miranda diz o seguinte: depoimento pessoal é o conjunto de comunicações da parte, autor ou réu, para dizer o que sabe a respeito do pedido, no caso do autor principalmente, do réu também, ou da defesa, ou das provas produzidas, ou a serem produzidas, como esclarecimento de que se sirva o juiz para o seu convencimento. Então, é a oportunidade que tem o autor, o réu, para falar sobre tudo no processo. Sobre o que é que o autor está pedindo, o que é que o réu está pedindo, o que é que se sabe a esse respeito, né? Por que é que o réu fez determinada defesa, o que é que o senhor tem a dizer sobre determinada prova que já foi produzida, né?
No sistema processual civil atual, a audiência é, em tese, a última prova a ser produzida, é a audiência. Então, a prova pericial, por exemplo, já foi produzida. Por que não questionar o autor sobre o resultado da prova pericial? Né? O juiz, então, usa, muitas vezes, de um expediente que é bastante comum. Você vai assistir uma audiência, quando vocês tiverem a oportunidade, assistam essas audiências. Tem juiz que chega para a parte, para o autor, para o réu, e simplesmente chega para ele e diz, olha, me diga aí o que é que você tem a falar sobre esse fato, o que é que você tem a falar sobre esse pedido. E deixa o autor falar. Ele vai falando, hoje em dia é gravada, né? A audiência, na grande maioria dos juízes no Brasil, ela é gravada, então deixa ele falar à vontade. Mesma coisa o réu, diz o que é que você tem a dizer sobre isso. O depoimento pessoal, ele é conduzido da mesma forma, quase da mesma forma como é conduzida a ouvida das testemunhas. A diferença é que no depoimento pessoal não existe a advertência que o juiz faz para que fale a verdade sob pena de perjúrio, de crime de perjúrio. Não existe crime associado à mentira em audiência, certo? Pode ter sanção processual, né? Se o depoente, autor ou réu conta uma mentira em audiência, ele pode ser considerado litigante de má-fé, mas criminoso não. Tem uma hipótese só que não é por conta da mentira em si, que pode o autor ou o réu depoente ter cometido um crime, né? Pode ser considerado e pode ser apurado um ato criminoso. É quanto à denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, ou seja, não é simplesmente o fato do autor ou do réu ter mentido em audiência. Ele, além de ter mentido, ele ter imputado a alguém crime que ele sabe que é falso, não é verdadeiro. Isso é a denunciação caluniosa, que é crime, né? Então, ele pode responder não pela mentira em audiência, contada em audiência. Ele pode responder criminalmente por denunciação caluniosa, ok? Não, lembrando, eu gosto de reforçar isso, ninguém está autorizado a mentir em audiência. Ninguém. A parte não tem, em nome da própria defesa, o dever de mentir, ou o direito de mentir. Não. Ele tem que contar a verdade, porque se ele mentir, ele pode ser considerado litigante de má-fé. Ele não vai preso, mas ele pode ser considerado litigante de má-fé. Vocês devem estar achando curioso que eu falei aqui que o depoimento pessoal, tanto do autor quanto do réu, é uma obrigação, né? Uma obrigação, um dever. Está presente lá no artigo 379, inciso 1 do CPC, do Código de Processo Civil. E é estranho porque no direito penal é diferente, né? No direito penal, você não tem que dizer nada. Você tem a prerrogativa, a garantia da não incriminação. Não é um dos princípios do direito penal. Vocês são melhores do direito penal do que eu. Faz tempo que eu estudei isso. No direito penal, uma das garantias do processo penal é o direito de não incriminação. Então, se você quiser calar, né, você cala. Já no processo civil, não. No processo civil, a regra que você tem sim que fazer o seu depoimento. Você não pode se excusar do dever de falar, ok? Então, voltando a Pontes de Miranda, Pontes de Miranda diz que é o conjunto de comunicações da parte, tanto o autor quanto o réu, para dizer o que sabe a respeito do pedido. Autor e réu é um conceito um pouco restrito para a parte, porque nós temos outras pessoas que podem participar do processo. Por exemplo, os assistentes,
os opoentes, né? Os terceiros, que são chamados a lide, denunciados a lide. Então, a gente considera depoimento pessoal todo aquele que participa com interesse no processo. Não apenas a figura do autor ou réu. O opoente, por exemplo, pode ser opoente tanto do autor quanto do réu. Então, todos aqueles que participam do processo na condição de interessados na causa devem ser considerados partes para fazer ensejo ao depoimento pessoal, para serem obrigados a realizar o depoimento pessoal. Continua Pontes de Miranda, para dizer o que se sabe a respeito do pedido, da defesa ou das provas produzidas ou a serem produzidas, como esclarecimento de que se sirva o juiz para o seu convencimento. Observe, o conceito de Pontes de Miranda ele é muito preciso nesse aspecto, e foge um pouco à doutrina moderna a esse respeito. Atualmente, o objetivo do depoimento pessoal é arrancar a confissão. A maioria da doutrina diz isso, olha, depoimento pessoal ele serve para arrancar a confissão provocada, né? Você provocar a confissão. Eu acho isso de um relativismo, muito pequeno pensar o depoimento pessoal dessa forma, certo? Acho muito restrito imaginar que o objetivo do depoimento pessoal seja tão somente atingir a confissão. Aí você dá pouco privilégio ao depoimento pessoal. O depoimento pessoal, de fato, ele serve para que o juiz se convença da causa. Esse é o objetivo do depoimento pessoal. Ele é um meio de prova, ele não é um meio para conseguir outro meio de prova que é a confissão. Está desprestigiando um instituto que é extremamente importante. Ele é talvez uma das fontes de prova mais importantes, apesar de ser menos confiável. O depoimento é menos confiável porque o autor pode mentir, o réu pode mentir, mas no confronto dos depoimentos pessoais, sempre a verdade pode vir à tona, né? O depoimento ele pode revelar muita coisa, o depoimento pessoal. Então, por que não pensar o depoimento pessoal como um meio de convencimento do juiz? Olha o Pontes de Miranda aí, entrando de maneira muito precisa na definição do que seria o depoimento pessoal. E aí existem duas formas de você pedir ou solicitar, pedir não, de você ter o depoimento pessoal. O depoimento pessoal ocorre por dois motivos, certo? O primeiro motivo é por provocação. Você pode ter o depoimento pessoal por provocação quando, e aí eu acho isso também um absurdo no nosso sistema processual, você pode ter o depoimento por provocação quando a parte contrária requer o depoimento pessoal. Então, você não pode solicitar do juiz o seu depoimento pessoal. Você não pode, como advogado, dizer, olha, eu quero que o meu cliente fale no processo. Não, quem tem que fazer esse pedido é a parte contrária. Isso é o depoimento por provocação. Por provocação. E aí, obviamente, existe aquele debate, né? Que eu, inclusive, vou aí de encontro ao entendimento da maioria da doutrina também, que eu não vejo motivo para ser diferente. Há aqueles que dizem que o advogado do depoente não pode fazer perguntas a ele, no caso do depoimento por provocação, porque quem pediu a prova foi a parte contrária, e o objetivo do depoimento é extrair a confissão, raciocínio lógico, bom, já que é extrair a confissão, então o advogado não tem nada que perguntar para o cliente, porque ele vai estar fazendo prova para a parte contrária.
eu refuto esse entendimento, porque se é meio de prova, o advogado tem o direito de participar da produção da prova, independentemente se o objetivo é aquele que Pontes Miranda fala, convencimento do juiz, ou se é para atingir a confissão, não há problema. E se eu conseguir, com o depoimento do meu cliente, fazer com que o juiz se convença que é impossível a confissão, porque ele é de uma coerência absurda. Então, a coerência do meu cliente pode sim ser uma marca que inviabilize a confissão. E aí, eu, como advogado, me aproveitaria sim do depoimento das partes. Eu posso usar o depoimento do meu cliente em meu favor, para minha argumentação. Então, se eu posso usar o depoimento do meu cliente para minha argumentação, por que não perguntar para ele? Por que não eu poder fazer essa prova? Né? Mas, como eu expliquei, a maioria da doutrina entende que não poderia fazer a pergunta o advogado do depoente, nesse depoimento por provocação. Né? Existe outra forma de depoimento, que é o interrogatório. Depoimento por provocação, a parte contrária solicita. Já no interrogatório, é o juiz que solicita. É o juiz que quer ouvir a parte. Como o juiz conduz o processo, ele pode sim determinar o interrogatório do autor e o interrogatório do réu. Ele tem poder para isso. Só que tem uma característica o interrogatório. O interrogatório, ele não é meio de prova. Ele não é meio de prova. E não produz a confissão ficta, no caso de ausência. Então, são duas características interessantes. Primeiro, ele não é meio de prova, então para que é que ele serve? O interrogatório, que nada mais é do que o depoimento da parte solicitada exclusivamente pelo juiz, vai servir para esclarecer algum aspecto da causa. Certo? Vai esclarecer algum ponto específico da causa que o juiz quer saber, que o juiz quer ouvir da própria boca do autor do réu. Ok? Pode ser importante para o convencimento do juiz? Pode, mas ele não é meio de prova, porque ele não vai, em tese, né? Lembrando, isso é em tese, academicamente, cientificamente, ele não vai provar a afirmação do fato. Lembra, lá no início, na primeira aula que a gente falou sobre teoria geral da prova, a gente disse que a prova ela serve para se verificar a veracidade da afirmação sobre um fato. Então, no interrogatório, o interrogatório não teria esse poder. O interrogatório é para esclarecimento sobre aspectos relacionados a esses fatos da causa, mas muito restritos. Ok? Ele não produz a chamada confissão ficta. Por quê? Quando há o depoimento por provocação, se a parte se ausenta, ou se a parte se omite no dever que ele tem de falar sobre a causa, o processo é aplicado sobre ele a confissão ficta. Isso é muito comum na esfera trabalhista, acontece com os prepostos. Né? O preposto é o representante da parte, representante da pessoa jurídica. E às vezes vai o preposto que não sabe absolutamente nada sobre o fato que ocorreu. Aí ele é questionado sobre determinado fato e diz, olha, eu não sei sobre isso. Bom, não saber sobre isso é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque aplica-se nessa situação sobre a parte ou sobre o preposto da parte a confissão ficta, os efeitos da confissão ficta. E um dos efeitos da confissão ficta é presumir verdadeiro aquele fato que foi questionado pela parte contrária. Isso basicamente é confissão ficta. Por que tem esse nome de confissão ficta? Porque ela pode ser elidida, ela pode ser afastada caso
a afirmação feita pela parte contrária seja inverossímil, seja pouco verdadeira, né? Ou com os elementos que tem nos autos, não ser capaz de afirmar de fato que aquilo ocorreu. Então, por isso chama confissão ficta. Ela é presumivelmente verdadeira, a não ser que haja condições do juiz, avaliando a prova, ele verificar a inverossimilitude do ser inverossímil o fato. Ok? Não é também meio de prova, né? Como eu expliquei para vocês, não é meio de prova e não conduz à confissão ficta. No depoimento por provocação, sim. Né? No depoimento por provocação, sim, produz a confissão ficta. Ok? O depoimento pessoal, apesar de ser um dever, existem exceções, certo? E aí são exceções em que você pode se recusar a depor. É o que a gente chama de recusa legítima. Okay? Recusa legítima. A recusa de depor por si só provocaria a confissão ficta. Como é que ocorre essa confissão ficta? O que é que acarreta a confissão ficta? A negativa direta e frontal, diz, não quero falar sobre isso. Então, se o autor chega e diz, em mesa de audiência, uma vez perguntado, que não quer falar sobre isso, isso é negativa direta e frontal, certo? Então, confissão ficta. Se ele se omite em responder, ele diz, olha, inventa outra coisa, diz, não vou responder, tal, se omite, simplesmente não fala nada, ou não comparece à audiência, nem aparece na audiência, certo? Fica calado. Ele também vai se aplicar sobre ele a confissão ficta. E a terceira situação é quando ele emprega evasivas, que é mais comum acontecer na mesa da audiência. E aí você tem que ficar preparado. Se você estiver escutando o depoimento de alguma parte que emprega evasivas, que é você chegar e dizer, olha, pergunta uma coisa, é muito que faz político em debate, né? O político não quer responder alguma pergunta mais capciosa, alguma pergunta mais tendenciosa nos debates, aí ele vai responder outra coisa, vai dizer, não, porque apesar disso, no meu governo, aí o debatedor lá pergunta, o que é que o senhor tem a falar sobre o transporte? Você diz, o transporte é muito importante, porém a saúde é algo mais importante ainda. E no meu governo, a saúde foi algo, ou seja, não foi direto ao ponto, né? Não foi direto ao ponto. Seja porque a pergunta é capciosa, a pergunta é mais difícil, a pergunta pode colocar em uma situação difícil a pessoa, ou porque ele não quer realmente falar sobre aquilo. Então, empregou evasivas, confissão ficta também. E o advogado pode sim questionar o juiz, doutor, ele está empregando evasivas, e isso, ao contrário do que possa imaginar a parte, vai me beneficiar nesse aspecto, nesse outro, tarará, tarará, certo? Então, muita atenção para o emprego de evasivas por parte do autor ou do réu, né? Eu acho que deu uma travada aqui no meu computador e eu não estou conseguindo acessar mais o chat. Se tiver alguma pergunta do chat aí, vocês me avisam. Eu não sei se... Eu estou online ainda? Alguém pode me confirmar, por gentileza? Eu acho... Ah, tá. No meu tá normal aqui. Ah, normal, joia. Beleza. É porque deu meio uma travada aqui na minha tela, mas eu acho que é só na minha tela mesmo. Meu mouse aqui está sem mexer direito. Mas, vamos lá. Quais são as recusas legítimas? Né? A gente falou das situações que são recusas ilegítimas.
legítimas que, se acontecer, vai ocorrer a confissão ficta e isso pode vir a prejudicar a parte. As recusas legítimas. Existe uma regra geral, que está lá no artigo 386 do CPC, certo? Que é a regra mais ampla que tem, 386. Vamos ler a 386. Artigo 386. Ela está interna aí. Quando a parte sem motivo justificado, olha aí, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Veja só. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. O que significa dizer que pode existir algum motivo justificado. Eu posso ter algum motivo para justificar não falar sobre determinado tema. O vídeo está travado, né? Tem alguma coisa... então é por isso. Eu acho que minha internet é que está meio ruim. Vocês estão vendo me mexer aqui? Não. Mas bom, vocês estão me ouvindo. Então tá ótimo. Certo? Vocês estão me ouvindo, tá maravilhoso. Eu me mexendo não precisa não. Aqui eu tô vendo normal. Ah, tá normal? Que bom. Então é o seu, viu, Cláudia? Que tá aí. Mas vamos lá, vamos ouvindo a minha voz rouca, baixa e fanha aí, enquanto a gente estuda o processo civil. Quais são as situações, então? 386 diz, se houver algum motivo justificado, e não diz que motivo justificado é esse. O juiz vai, obviamente, usar do seu bom senso. Quem disse que o bom senso não pode ser usado no processo civil? Pode sim. A gente vai usar o bom senso para saber se é caso ou não de autorizar que não se fale sobre determinado tema. Okay? Isso aí tem que ser justificado. Justificado. Né? Segunda situação, prevista lá. Aí, essas situações são aquelas previstas pelo próprio legislador. O legislador prevê as situações que a pessoa pode se recusar de depor. Ok? São elas. Eita, poxa, bateram a porta aqui. Sigilo profissional. Certo? Você não pode falar sobre determinada coisa que você soube em razão do sigilo profissional, do sua relação de contratual com a parte contrária, tá? Evidentemente, veja bem, nesse aspecto existem relativizações. Você pode relativizar esse tipo de obrigação quanto ao sigilo. A regra é que um advogado não pode falar do que ele soube em razão do seu contrato com a parte contrária. Né? Em regra, um psicólogo ele não pode falar nada do que foi dito em consulta. Essa é a regra geral. Mas existem situações em que se permite você relativizar isso, a fim de que sejam garantidos bens maiores, certo? Obviamente o juiz vai tomar todo cuidado com relação a isso. Então, se houver, por exemplo, violência contra menor, né, contra criança, adolescente, vulnerável, houver algum tipo de risco ao interesse da criança pelo fato do representante da criança ser alguém que possa causar-lhe um risco, então existem situações em que você pode relativizar
sigilo da profissão. Também você pode se omitir ou pode se recusar a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Então, a parte, o autor, o réu, pode se recusar a depor sobre algum fato que seja considerado um crime, que possa lhe imputar um crime, ou sejam fatos torpes, que ofendam de alguma forma a moral e os bons costumes. Ele pode dizer, não quero falar sobre isso, porque isso me imputaria uma conduta criminosa, porque isso pode vir a acarretar alguma mácula à minha imagem social. Então, em razão disso, eu quero não falar sobre determinado fato, determinada coisa. Então, nessa situação, se justifica o silêncio da parte, não se aplicará a confissão ficta, certo? A outra coisa é que a parte não é obrigada a responder por nada que lhe cause desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Parentes, aqueles que estão na sucessão, né? Na sucessão hereditária. Então, eu não preciso falar, eu não sou obrigado a falar sobre algo que venha ocasionar desonra de algum familiar meu. Mas se eu abrir mão dessa minha prerrogativa, eu não posso também mentir. Posso chegar, olha, eu sei que um fato causa desonra a meu cônjuge, a meu companheiro, a algum parente meu, vou falar mesmo assim. E aí, ao falar, mentir. E se você fizer isso, você pode sofrer as sanções processuais que eu falei aqui, certo? Ser considerado litigante de má-fé e por aí vai. Então, isso é importante por quê? Porque algumas vezes, no depoimento, para evitar essa desonra, o depoente mente. Conta uma mentira para evitar que o seu companheiro, um parente, ele seja de alguma forma prejudicado. E aí quer justificar depois, dizer, não, eu menti por conta disso, porque era, não. Se você acha que alguma coisa pode vir a ocasionar alguma desonra própria ou de alguém de sua família, você deve calar. Você não deve mentir. Porque uma vez mentindo, você sofrerá as sanções processuais que eu falei aqui. Além de ser considerada confissão ficta, também pode ser condenado em litigância de má-fé. Não há justificativa com base no artigo 388, inciso 3, que é o que menciona isso, caso você não use a prerrogativa de se recusar a depor. Joia? Esse inciso que fala da desonra própria ou da família também se estende em relação a fatos criminosos. Então, eu também aplico para algum fato criminoso imputado a um cônjuge, companheiro ou parente. Então, eu posso sim me recusar a depor, caso não é só aquilo que causa desonra no campo da moral, também em relação a fatos criminosos. E, por fim, a recusa quando você pode colocar de alguma forma em perigo a vida do depoente, ou mesmo das pessoas, dos parentes. Se você, de alguma forma, com o depoimento, vai colocar em risco a sua vida ou a de alguém de sua família, você pode se recusar a depor. E alegando isso. Você dizer, olha, doutor, eu não quero falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso, eu vou colocar em risco a minha família, eu vou colocar a minha vida em risco. Essa é uma recusa legítima. Existe uma observação sobre todas essas recusas que eu fiz e que deve ser interpretada de maneira muito cuidadosa. Se você olhar o artigo 388
parágrafo único do CPC, você vai ver lá que tem: esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Estado é filiação, casamento, divórcio, esse tipo de coisa. Essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Só que o que acontece? Não é que eles não se aplicam, certo? Eles se aplicam. Você pode sim utilizar dessas recusas nas ações de Estado e de família. Porém, o, é, o juiz ele não vai considerar válida aquela recusa relativa a fatos que são essenciais para o processo. Então, se é algo que está relacionado a uma conduta torpe, né? Uma conduta imoral de um dos componentes da família, em nome da proteção dos vulneráveis, você pode sim afastar essas recusas. Então, fulano já foi assediado por um primo, tem que falar sobre isso, porque se a família não falar, como é que a gente vai ter informações sobre isso? Certo? Então, a recusa, no caso das ações de Estado e de família, ela fica mitigada não pelo fato da ação ser de Estado ou de família, mas pelo fato de envolver interesses que estão muito ligados a uma relação interna familiar, dentro da família, no corpo da família, certo? Então, por isso, você não pode se negar a depor sobre esse fato. Às vezes, a única testemunha é o autor e o réu. Só o autor e o réu estavam presentes. Se nenhum dos dois falar sobre isso, como é que vai ser? Né? Então, tem que sim falar. Outra coisa para terminar, que é importante vocês saberem sobre depoimento pessoal, é acerca do depoimento do menor ou do incapaz. Via de regra, o menor e incapaz não depõe no processo. Ele é incapaz. Então, eu não posso fazer o depoimento provocado da parte quando a parte é menor ou incapaz. O seu representante é ouvido na condição de testemunha, certo? Então, se houver depoimento do representante do incapaz, ele não é parte, ele não está fazendo um depoimento pessoal, ele está fazendo um depoimento na condição de testemunha do processo. Eventualmente, o menor pode depor no processo, na condição de interrogatório. Ou seja, o juiz quer esclarecer um determinado fato. Então, ele chama o menor para o interrogatório. E pode sim, por ser um interrogatório, por ser apenas do interesse dele esclarecer algum aspecto, proibir a pergunta das partes. Certo? Então, só eu vou perguntar para o menor. Tá joia? Outra coisa, no depoimento de uma parte, a outra tem que sair da audiência. Você não fica na audiência. Se o autor vai depor, o réu tem que sair. Se é o réu que vai depor, o autor sai da sala. E aí fica a questão: o que é que faz quando o advogado advoga em causa própria? O que é que vai fazer quando o advogado ele atua em causa própria? Veja só, não é possível você estabelecer algum tipo de relativização a essa regra de que a parte deve se ausentar quando a outra estiver depondo. Ah, mas ele é advogado, tem que participar. Não existe relativização para isso. Então, o que é que pode acontecer? Fornecer advogado dativo. Então, o juiz vai oferecer ao advogado, que é parte do processo, algum advogado para atuar no processo. Um advogado dativo, um advogado nomeado para ele. Se não for assim,
o advogado não vai poder participar da audiência e vai ser considerada a confissão ficta dele. Certo? Então, todo advogado que atuar em causa própria não poderá atuar como advogado na audiência. Simples assim. Simples assim. Ok? Outra coisa, só mais um para terminar, um finalzinho que eu vou lembrando das coisas. A notificação para o depoimento, ou seja, quando sai a intimação do autor ou do réu para o depoimento pessoal em audiência, tem que vir com a informação de que se ele faltar, vai ser considerada confissão ficta. Não pode simplesmente chamar para o depoimento pessoal. Por quê? Porque não pode chamar para o depoimento pessoal? Porque a gente viu que tem duas formas de se pedir o depoimento pessoal. Seja o depoimento pessoal provocado, quando a parte contrária é quem solicita, seja o interrogatório. Então, no interrogatório não tem confissão ficta. A parte pode, inclusive, faltar à audiência. Já no depoimento pessoal provocado, quando a parte contrária falta, ele não pode faltar sob pena da confissão ficta. Então, a intimação para o depoimento pessoal, seja do autor, seja do réu, tem que claramente informar a parte de que se ele faltar, se ele não comparecer à audiência, ele pode sofrer a sanção da confissão ficta, sob pena do juiz não poder aplicar a confissão ficta. Ok? Então, muita atenção a isso, a esses dados. Existe alguma dúvida com relação ao que foi dito aqui hoje? Encerramos por hoje. Assunto depoimento pessoal. Travou? Não. O vento tá vindo? Estou com medo dessas travadas, porque está chovendo muito aí. Como é que está chovendo? Como é que está o tempo aí de vocês? Tudo bem, ótimo. Beleza, então, vou encerrar a gravação aqui.